para que não se esqueça, para que não continue acontecendo. Esse é o tema da segunda edição da Caminhada do Silêncio, que ocorre neste momento no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O ato reafirma que os crimes cometidos pelo regime militar não podem continuar impunes. Sem justiça, como vemos hoje, o passado pode voltar a assombrar o país. A reportagem é de Daiane Ponte. Esse dia é um dia que o atual governo, e as forças militares, forças armadas, procuram transformar em um dia pela paz, pela democracia, de restauração no Brasil, mas não foi nada disso. Esse dia inaugurou um período de perseguições, de morte, de tortura, até mesmo oficiais de alta patente do Exército chegaram a ser assassinados, perseguidos cruelmente, torturados, como se eles quisessem dar uma lição ao restante das Forças Armadas. Esse evento ele é muito importante porque ele é uma resposta da sociedade a essa violência cometida há 58 anos atrás pelos militares no Brasil, que roubaram um governo legitimamente eleito, rasgaram a Constituição e cometeram uma das maiores violências contra o povo brasileiro, instituindo a partir daí um processo de terror, de sequestros, de desaparecimentos de pessoas, de sequestro de crianças e adolescentes, num processo de corrupção e uma destruição do Estado Democrático de Direito. O Brasil ficou para trás na tentativa de punir os torturadores do regime militar, iniciado com o golpe de 64, apesar da instauração da Comissão da Verdade em 2011. Países como Chile e Argentina conseguiram colocar na cadeia agentes da ditadura. Mas aqui, a anistia geral e irrestrita abriu espaço para a impunidade dos criminosos. A impunidade daqueles agentes é que dá segurança para os agentes de hoje, que agem em nome desse pequeno núcleo do poder, como eu estava dizendo, desde a colonização do país, eles agem na confiança de que eles sairão ilesos. Nós temos, por exemplo, mas os crimes da ditadura já estão prescritos, parem de falar nisso. A gente tem crimes de hoje de violência do Estado em que nenhum militar foi punido. Nós estamos vivendo ameaças significativas de volta desse período. Quando você tem um ministro da Defesa que está para renunciar, inclusive porque vai concorrer a um cargo eletivo, comemorando o golpe militar, fazendo apologia à tortura e, sobretudo, dizendo que aquele golpe foi um movimento civilizatório que inaugurou o processo de evolução da política no Brasil. Esse cara deveria estar preso por muitos e muitos anos. Mesmo após a ditadura, o Estado brasileiro continua a adotar práticas abusivas e violentas. Isso fica evidente nos últimos dados do Anuário de Segurança Pública, que mostra que o país bateu recorde nos casos de violência policial. Nós não tivemos uma restauração das instituições, nós estamos mantendo essa ideia de impunidade e isso dá a certeza para os agentes de segurança de hoje, incluindo as milícias, que são braços dessas forças de segurança, continuarem agindo como se eles estivessem acima da lei, como se eles tivessem o poder de decretar ou não a morte de uma pessoa e eles não precisam responder por nada disso. O evento mostra que não há nada que se comemorar nessa data. É um dia para homenagear as vítimas e buscar o caminho da memória e justiça. Se você olhar para frente, deixando o passado para trás, ele vai voltar, como está voltando agora. Nós estamos vivendo o passado, nós estamos vivendo a violência do passado, os valores do passado. Nós retornamos quase à Idade Média. Eu acho que tem um problema estruturante, cultural, de que o Brasil precisa enfrentar o seu passado. Não estou preocupado, a maioria desses torturadores morreram. E se não morreram, estão em situação precária de saúde, com mais de 90 e poucos anos de idade. Mas o Brasil precisa conhecer e dizer: esse Ustra é um bandido, é um assassino, é um torturador, é um violador.
Ele está condenado pelo Estado brasileiro. Está morto, mas ele tem que receber essa pecha. A ditadura militar. E em relação a essa ditadura que está passando no Brasil hoje, que eles fizeram questão, nessa noite, nessa madrugada, de fazer a ordem do dia, chamando a volta à ditadura, chamando a volta aos quartéis, falando que a ditadura foi uma coisa boa para o Brasil, que foi uma coisa boa para o povo brasileiro. Inclusive o inominável, que está na presidência da República, avocou o direito dos ditadores, dos torturadores. E embora estejamos em poucos, embora sejamos velhos, mas não somos covardes, os enfrentaremos em qualquer situação. Nós temos horror a vocês, mas nós não temos medo. Nós não temos medo. Nós os enfrentaremos para as futuras gerações. Ditadura nunca mais. Meu nome é Lígia Rocha, sou arquiteta, urbanista, bordadeira do Linhas de Sampa. E a gente vem aqui, como veio em 2019 também, para manifestar o repúdio às comemorações desse governo tão perverso acerca do golpe. E para falar, repetir tantas vezes quantas forem necessárias, abaixo a ditadura, abaixo a tortura, falar sobre isso, acabar com o negacionismo e fazer isso reiteradamente para que não se esqueça e para que não continue acontecendo. Porque a gente sabe que a classe média, os estudantes e muitos operários sofreram muito na ditadura militar, mas os corpos negros seguiram sendo torturados, presos e assassinados como são até hoje. Então também pelo fim do genocídio da população negra, pelo fim do genocídio aos povos indígenas. Nós estamos aqui, eu sou Vanusa Caimé, estou aqui com as minhas parentas, com a Edivânia Pancararé e Gisele Caimé. Nós viemos aqui em defesa da vida, em defesa da democracia, contra o retrocesso, para lembrar das vítimas da ditadura militar, as vítimas da violência do Estado. O Estado brasileiro foi construído em cima de violência, tanto da violência contra os povos indígenas, contra os negros, contra as mulheres e contra a democracia. Nós vivemos um momento de retrocesso com esse governo que quer destruir a democracia, que ataca o Supremo, que ataca as instituições que defendem a democracia. Então nós estamos aqui para dizer chega de violência, chega de ditadura, ditadura nunca mais. Como disse a Carmen Lúcia, ministra, quando ela assumiu o Supremo, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Nós estamos aqui dizendo que a gente não aceita nenhum tipo de violência, nenhum tipo de ditadura, discriminação. É por isso que nós, povos indígenas, os povos originários, os primeiros povos do país, está aqui, na representatividade de 3 mulheres, para dizer basta à violência. Hoje nós estamos aqui na caminhada do silêncio, porque é importante trazer a violação do Estado, o que o Estado fez no passado e vem fazendo no presente, principalmente agora nessa pandemia, onde nós somos pessoas em situação de rua, ainda despejo no Estado de São Paulo. Então é momento de lembrar a violação do Estado e caminhar em silêncio, mas não é um silêncio de calar, é um silêncio de gritar por justiça. Sou o diretor do Núcleo de Memória, Núcleo de Preservação da Memória Política, uma entidade que luta pelo resgate da memória dos anos da ditadura e que trabalha na área de educação e cultura para justamente poder dar aos mais jovens, aqueles que não viveram na época da ditadura, o relato do que foi aquele tempo. Então, esse ato é muito importante porque ele reúne várias entidades em prol da memória, da verdade, da justiça, contra a violência do Estado ontem e hoje, porque a violência do Estado ela não ocorreu somente como durante a ditadura, mas ela continuou depois da ditadura e hoje nós sabemos que ela atinge principalmente as comunidades pobres, a comunidade que vive nas periferias, os negros, a comunidade LGBTQI+. Assim que esse povo todo reunido aqui
quer dizer, nesse dia 31 de março, que é o dia em que se lembra os 58 anos do golpe, não à violência do Estado, não à arbitrariedade e contra esse governo genocida. Meu nome é Ediane Maria, sou coordenadora estadual do MTST e estou aqui na caminhada do silêncio para falar que a gente não pode silenciar. Nós tivemos 21 anos de ditadura nesse país. Lembrando que para a periferia a ditadura não acabou. São mais de 3 séculos de silenciamento das vozes negras e periféricas. A gente está falando que, denunciando aqui e pedindo a mobilização da sociedade, porque são mais de 60 mil jovens sendo silenciados a todo minuto nesse país. Então é urgente estar aqui e prestar solidariedade para as famílias da ditadura que sofrem até hoje pela perca dos seus entes queridos, mas não esquecendo a necessidade da mobilização, de que a sociedade se envolva, se engaje nesse movimento, porque é urgente o genocídio e o extermínio da população preta, periférica e indígena.